Sou o professor Francinei Carvalho da Ponte, que juntamente com a professora doutora Luziane Mesquita da Luz e as graduandas Débora, Cássia, Isabelle e Cristine, elaboramos o trabalho intitulado Cartografia Ambiental, Subsídio e Análise de Risco Geomorfológico na Bacia do Rio Paraupebas, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Geomorfologia Ambiental da Amazônia, no âmbito da Faculdade de Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará. A apropriação acelerada dos recursos naturais e impactos ambientais negativos, geralmente estão associados a condições ou são influenciadas pelas condições climáticas induzidas antropogenicamente. Como exemplo, inundações, erosões e deslizamentos cada vez mais frequentes em boa parte da superfície terrestre. Sua maior ocorrência se dá em terrenos proeminentemente mais suscetíveis à erosão. Há riscos como encostas, vertentes, declivosas, morros e serras. O aumento do potencial de risco é maior quanto mais próximo a áreas de assentamentos populacionais, podendo resultar em desastres ambientais. A compreensão dos fatores dos riscos a desastres naturais passa pela somatória de um conjunto de elementos, de fatores, como geológico, geomorfológico, cobertura vegetal, uso, ocupação, etc. Uma área sujeita a risco precisa da ocorrência de algum processo superficial. O processo vai depender justamente das características dos aspectos físico-naturais e de como esses recursos, eles são apropriados pelo ser humano, tornando necessária, nesse sentido, uma visão sistêmica desses fatores. O objetivo do trabalho é apresentar uma proposta de mapeamento de indicadores ambientais para subsidiar a análise de riscos geomorfológicos na bacia hidrográfica do Rio Paraupebas, para subsidiar a partir de dados geomorfológicos, como morfoestrutura, morfoescultura, unidade de relevo, assim como dados pedológicos da cobertura vegetal e uso da terra. Material e método. Essa região está situada na porção oriental do estado do Pará e a bacia hidrográfica do Rio Paraupebas está localizada na parte central da região de integração de Carajás. Essa região ela é a maior produtora de minério de ferro do Pará, acomodando 21 barragens de mineração de ferro, entre mineração de ferro, de cobre, etc. A região de integração de Carajás é composta por 13 municípios, destacando-se Paraupebas, Marabá e Canaã dos Carajás, os quais apresentam os maiores PIBs da região e um dos maiores PIBs do estado do Pará. Apresenta uma população de aproximadamente 150 mil habitantes, localizado predominantemente na área urbana da cidade de Parauapebas. O trabalho ele foi fundamentado teoricamente no conceito de risco geomorfológico, utilizando como referência, dentre outros, Oliveira, 2004, assim como também foi baseado na teoria da ecodinâmica de Tricast, em 1977, onde foi realizada a relação entre pedrogênese e morfogênese com o intuito de parcelar o terreno, setorizar, em meios estáveis, meios intergrades e meios instáveis. Também utilizou-se como suporte variáveis e critérios adotados por Rossi em 1994, no que diz respeito à análise estimativa da fragilidade do meio natural. Como procedimento metodológico, foram realizados, confeccionados mapas preliminares, adquiridos junto ao Banco de Informação Ambiental do IBGE, o BIDIA, como dados geológicos, geomorfológicos, pedológicos, vegetação e uso da terra. Dentre esses mapas temáticos, alguns foram refinados, adensados, de informações detalhados, como o de geomorfologia, que através do modelo digital de elevação DSR-TM, adquirido junto ao INPE através do Topodata, foi possível produzir alguns dados morfométricos, como elevação e declividade, e aí se gerar
se produzir a rede hidrográfica da área de estudo, a delimitação da bacia e também o refinamento das unidades, a definição das unidades de relevo, associada ao terceiro taxo proposto por Rossi em 1992. O uso da terra também foi refinado, adensado, através de informações como áreas urbanizadas e mineração adquiridas junto ao IBGE e o mapa biomas. Após esses ajustes, realizou-se o cruzamento dos temas, através da atribuição de pesos e de valores, esses valores associados à importância de cada tema na análise do risco geomorfológico. O quadro 1 apresenta os temas e seus respectivos critérios, como no caso da geologia, considerou-se o tempo e litologia para a definição dos aspectos morfoestruturais, e a geomorfologia utilizou-se como critério a altimetria, a declividade, a cobertura vegetal, densidade e grau de proteção, e o uso do solo, a estrutura tecnológica implementada na área de estudo, considerando a ameaça potencial e a capacidade de transformação ecológica. Aqui a tabela 1 apresenta as classes de cada tema, o peso e seus respectivos valores. Então, aqueles valores próximos de 1 representam menor fragilidade e números próximos a 3, maior fragilidade. Foi possível, como resultado, aqui primeiramente foram gerados dados morfométricos, como o mapa mostra. Você tem a elevação do relevo da área de estudo, predominando aí elevações que vão de 120 metros até 250, 300 metros, e chegando a elevações de até 700 metros, 650 e 700, representado por platores. E também as declividades, onde a maior declividade, a maior ocorrência está na casa entre 0 e 10% de declividade, que representa a maior área da área de estudo. O mapa geomorfológico é possível, ele foi organizado considerando a morfoestrutura. A área está assente sobre cratos neoproterozoicos, estruturas geológicas muito antigas, estáveis, subdividida em depressões do Paraupebas e planaltos residuais. E no terceiro nível de classificação taxonômica você tem as unidades de relevo, que levou em consideração o aspecto morfológico do relevo, destacando-se aí os relevos pediplanado, seguido aí pelo patamar colinoso e também pelo dissecação colinosa. Cobertura vegetal, você tem a predominância aí você tem ainda a presença de uma cobertura vegetal natural, quase 60% da área, representada pela floresta ombrófila densa e floresta ombrófila aberta, e seguido aí por área de pastagem, pecuária, com mais de 40% de ocorrência. E aqui o risco geomorfológico, mapa de risco geomorfológico. Foram definidos 4 classes, que vão de risco geomorfológico baixo, muito baixo, baixo, moderado e alto, onde se destaca a classe risco muito baixo, principalmente aí representado pelo relevo pediplanado, com ocorrência isolada de colinas amplas, não muito dissecadas, e seguidos aí pela classe risco alto, representado aí pelos morros associados a serras, com localização predominante na porção oeste da área de estudo. Como conclusões finais, a cartografia ambiental se apresenta com uma importância ímpar na compreensão dos fatores físico-naturais, com perspectivas ao planejamento e mitigação de desastres. O risco geomorfológico constitui a síntese de uma abordagem contraditória, pois considera fatores favoráveis e não favoráveis à potencialidade desses desastres, e com sugestões relacionadas à fragilidade do terreno, do meio, frente à ocupação por estruturas tecnológicas. A bacia hidrográfica de Paraupebas demonstra um panorama preocupante diante do risco geomorfológico, pois apresentou um elevado potencial à ocorrência de desastres. Aproximadamente a metade da área da bacia foi estimada como moderada a alto risco geomorfológico.
O risco geomorfológico, como o movimento de massa, por exemplo, restringe-se às áreas assentadas sobre os relevos de maiores declives, como encostas de morros, serras e escarpas. E na área urbana, também as ocupações espontâneas e desordenadas também apresentaram risco considerável, pois muitas ocorrem em vertentes íngremes, como encostas de colinas e morros. E essas áreas de maior potencial, de maior risco geológico, foram estimadas também em razão da presença de áreas de mineração, de barragens de mineração, né, principalmente na porção oeste da bacia. Essas foram as referências utilizadas e desde já agradeço a atenção de todos, né, e um forte abraço.